E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo que publiquei ontem, né, no YouTube, nas redes sociais, falando a respeito da situação chata que aconteceu no poste de bola na sexta-feira e tudo mais, gerou uma série de comentários, alguns muito legais. Hoje eu tive uma experiência muito boa, porque saí hoje com meus filhos para almoçar, depois eu passei por um shopping e fui abordado por algumas pessoas que acompanham o trabalho e foram assim contatos muito legais, muito carinhosos, de torcedor do Cruzeiro, do Flamengo, enfim, e que estavam lá com seus filhos e fazendo questão de mostrar a capinha de celular do time, a camisa do clube de coração, vestindo o filho por baixo do agasalho porque estava frio. Isso até me deu um certo ânimo, assim, depois de algumas experiências muito desagradáveis nos últimos dias, com algumas postagens em tom ameaçador, né, em rede social, que de fato isso mexeu comigo mais do que deveria. Como eu já falei para vocês antes, as devidas providências já estão sendo tomadas. E muita gente falou, pô, Mauro, ignora isso tudo. Gente, eu já tomei algumas decisões até meio chatas, né? No Twitter, por exemplo, hoje chamado de X. Só quem eu sigo pode comentar. Infelizmente, eu tive que restringir porque era muito difícil, sabe? Baixíssimo nível, muita covardia. No Instagram, eu às vezes fecho comentário, abro, porque às vezes começa a ficar muito pesado, muito ruim até para quem quer só comentar ali numa boa. Os posts que geralmente são mais leves são aqueles que não tratam de futebol. O pessoal gosta de postagens sobre música, sobre cinema, e quando eu escrevo sobre esses assuntos, embora não seja um especialista em nenhum dos dois, mas gosto, como acho que todo mundo gosta de cinema, todo mundo gosta de música, né? É, aí as postagens, os comentários, aliás, são mais leves. Isso é muito saudável. A gente não tem como ficar sem rede social, nem teria sentido se afastar da rede social. Ela é uma ferramenta de trabalho, ela permite a nossa aproximação, mesma coisa o YouTube. Então não dá para se afastar. O que tem que fazer é tentar neutralizar. De um tempo para cá eu consegui lidar melhor com isso, mas admito que algumas mensagens muito agressivas, violentas, sugerindo violência extrema contra mim, me deixaram muito incomodado, mas muito incomodado, mais do que deveria. Vou cuidar disso, vou cuidar da cabeça, vou tratar disso, vou procurar é, me proteger mais disso. Não só tomando medidas cabíveis na justiça, né, mas também tentando criar aí uma coraça protetora um pouco mais forte para aguentar isso tudo. Evidentemente, entre os comentários todos que foram feitos, alguns são de pessoas que não conseguem entender a questão. E esse é um ponto que eu queria explicar para vocês, aqui dando sequência a esse papo, que eu acho que é saudável, até para vocês entenderem a situação do jornalista. É óbvio, é evidente que todos nós, como diria o mestre João Saldanha, não somos filhos de chocadeira. Então, todo jornalista esportivo tem um time de infância, um time de coração. Eu nunca falei o meu time até que foi impossível mantê-lo em sigilo. E eu sempre dizia o seguinte: para quem acompanha o meu trabalho, é irrelevante saber o time pelo qual eu torço, porque isso não entra na pauta. Eu não misturo as coisas. Não muda nada. Se eu por acaso disser que meu time jogou bem quando jogou mal, o placar não vai mudar. Se eu por acaso deixar de criticar algo que vai mal no clube pelo qual eu torço, eu não estou ajudando meu clube, eu estou prejudicando, eu estou passando pano, eu estou maquiando a realidade. Por isso eu sou muito crítico com o clube pelo qual eu torço e por isso muitos rubro-negros não me seguem, não me seguem. Vocês acham que o meu canal com 842 mil inscritos teriam quantos inscritos se eu ficasse gritando pelo Flamengo, defendendo o Flamengo, vestindo a camisa, que eu nunca visto a camisa do Flamengo, e respeito aqueles que gostam do meu trabalho, me acompanham e não são rubro-negros, não gostam do Flamengo. Então eu não apareço de camisa do Flamengo. Visto até do Racing, né? Tem até as minhas aqui, muitas aqui perto aqui, ó. Porque o Racing não tem rejeição, né? Junto a quem acompanha meu trabalho. Mas o Flamengo tem. Aqui, eu tenho várias, essa aqui é antigona. Uma hora dessas eu vou mostrar no canal aqui para vocês as minhas camisas aqui, da minha coleção, que já foi maior. Agora está menorzinha, está mais compacta, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Mas enfim. Então eu nem visto camisa do Flamengo por isso, por uma questão de respeito àqueles que torcem, por exemplo, pelo Fluminense, pelo Botafogo, pelo Vasco, que são rivais diretos do Flamengo, que acompanham meu trabalho, gostam e não vão gostar de me ver com a camisa do Flamengo. E eu não quero que as pessoas entendam que eu estou aqui para defender o Flamengo. Eu não estou aqui para defender o Flamengo. Quem acompanha sabe. Eu sou o único jornalista que até hoje cobra justiça com relação aos garotos do Ninho, embora o Flamengo já tenha feito acordo com as famílias. Mas sempre que critiquei a maneira como o clube lidou com os familiares daqueles meninos que morreram naquele incêndio
horroroso naquela situação que nem encontro palavra para definir. E todo dia 8 eu lembro, mais um mês se passou, nada aconteceu. Os presidentes do Flamengo, o atual, não me dá entrevista. Desde que no começo do ano eu fiz duras críticas a ele, eu entrevistei, questionei, porque ele havia prometido, num vídeo, que não demitiria funcionários do Flamengo, que aquilo era para prejudicar a campanha dele, e ele foi lá e mandou um monte de gente embora. Eu questionei, parou de falar, não tem problema nenhum. Entre ficar sem contato com um dirigente ou ter que me privar de fazer uma crítica pertinente ou um questionamento jornalisticamente necessário para poder manter o contato, eu perco o contato. Não tem problema nenhum. Pode ser dirigente, técnico, jogador, assessor, empresário, o que for. O que for. Sempre me pautei dessa maneira. Desde meus tempos de repórter de jornal lá no passado, no Rio de Janeiro. Sempre foi assim. Sempre foi assim e nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Trato as pessoas com respeito, questiono, algumas têm um contato mais frequente, outras menos, mas sem misturar as coisas. E quem acompanha meu trabalho sabe, eu sou muito crítico com relação ao Flamengo, não por acaso, muitas vezes eu tenho que bloquear torcedores do Flamengo que me atacam em rede social, porque acham que, por ser rubro-negro, eu tenho que defender o Flamengo. Então, o que eu não gosto muito é de associação, tá, do jornalista com o clube, no sentido de você ser um representante do clube numa bancada de debate. Essa é a parte que me pega. Tudo bem vocês saberem que eu torço pelo Flamengo, é óbvio que se o Flamengo vence um jogo eu fico feliz. É evidente que se eu estiver na minha casa, num dia de folga, vendo o jogo, eu posso torcer como vocês torcem. Agora, no estádio, não, não de forma alguma. No estádio é total sobriedade, né? Eu lembro até do episódio no ano de 2023, quando o Flamengo perdeu a final, empatou, né? E perdeu o título da Copa do Brasil para o São Paulo. Eu estava no Morumbi comentando o jogo pela Jovem Pan na cabine ao lado do Nilson César. E o Nilson colocou um vídeo com o gol do Nestor, que empatou o jogo, dando o título para o São Paulo. E eu estava ali, não vi o músculo. O gol do São Paulo, eu mantive a minha sobriedade. Nenhuma reação, zero reação. Como tem que ser. Como tem que ser, na minha visão. Foi assim que eu aprendi, tá? Não vou mudar essa altura da vida aos 62 anos. 42 de profissão. E aí vários São Paulinos comentaram lá na postagem do Nilson, olha a cara do Mauro e tal. O que eu fiz? Peguei o vídeo do gol do Bruno Henrique, que foi o gol do Flamengo, que abriu o placar naquela oportunidade, e publiquei. São Paulo está a 45 minutos da conquista da Copa do Brasil. Se persistiu o empate. Olha o Gerson. O Gerson recolhe. Enfim, o jogo na frente. Tem Pedro pedindo. Vai levando o Pedro. Um bolão para Pulgar. Bateu uma bomba na trave para o Henrique. Bateu cruzado, a bola bateu no goleiro, bateu na trave e voltou. O Bruno Henrique estava acompanhando, aí só tocou profundo no gol do São Paulo. O Bruno Henrique marca para o Flamengo aqui no Morumbi, empata tudo na decisão. Flamengo, o Bruno Henrique, São Paulo 0. E agora, Rafael! A mesma reação. Era a mesma cara ali. Sem mover o músculo, porque é isso que eu tenho que fazer. Anotei ali quem fez o gol, quantos minutos, qual foi a jogada, ou seja, as anotações que a gente faz quando está comentando um jogo para poder depois não se perder nos comentários. Então, esse é o ponto que eu gostaria que vocês entendessem. Nada contra as pessoas saberem meu time, já sabem meu time, descobriram isso numa ocasião que eu fui a um jogo do Flamengo, sem usar o uniforme do Flamengo, camisa nada do Flamengo, com meu filho, alguns amigos que vieram do Rio, Flamengo jogando partidas no Pacaembu naquele ano de 2016, né? Maracanã foi cedido para os Jogos Olímpicos e o Flamengo ficou fazendo jogos em outros estados. E me fotografaram, e aí ficou aquilo, Mauro César Flamengo. Tá? Eu poderia não ser Flamengo e estar naquele jogo. E em 1995, eu estava no mesmo Pacaembu, na torcida do Botafogo, no jogo entre Santos e Botafogo, final do Brasileiro, com o meu grande amigo Ricardo, botafoguense, que veio lá de Niterói para ver o jogo. Ficou na minha casa, viu o jogo, voltou depois, feliz da vida, campeão. E eu ainda consegui
ir até o vestiário do Botafogo. Eu cobri o Botafogo em 92, 93 e conheci muita gente do clube e ganhei ainda uma camisa do Botafogo que o roupeiro da época, o Charles Bronson, me deu e eu presenteei o meu amigo Ricardo com aquela camisa. E na época ninguém me conhecia no meio porque eu era jornalista trabalhando em revista de futebol, Placar, depois revista do futebol, trabalhando depois em revistas de automóveis. Então eu não era conhecido como as pessoas me conhecem hoje. E ninguém reparou nada. E nem havia rede social. Se houvesse, eu ia falar o quê? Que eu torço pelo Botafogo? Eu apenas estava na torcida do Botafogo, acompanhando a partida com o Ricardo. E até fiquei feliz com a vitória do Botafogo, porque eu estava cercado por botafoguenses, todos eufóricos, emocionados, e o meu grande amigo estava feliz. Fiquei feliz por ele também, mesmo não sendo botafoguense. Pelo contrário, lamentei pelos santistas, mas como neutro que estava ali, foi um momento bacana. Então, gente, é importante entenderem que, independentemente de momentos de destempero que eu tive aí e tal, que não são justificáveis, não deve acontecer, já falei sobre isso. O problema não é saber o time, o problema é parecer que o jornalista está numa bancada, seja lá onde for, no caso, no meu caso, na Jovem Pan, ou no UOL, ou na TV Cultura, ou na S-On Live, que é um canal no YouTube que trata do Flamengo, para defender o clube. Não estou ali para defender clube nenhum. Estou ali para dar minha opinião, criticando ou elogiando. Agora mesmo, nessa ocasião do Bruno Henrique, eu defendi e continuo defendendo. O Bruno Henrique tinha que receber, na minha opinião, punição máxima, 24 jogos. Um ano, não havia como. Não havia como punir com um ano, porque o caso dele é diferente dos casos dos jogadores que tiveram punição mais severa. E eu falo isso porque eu li o inquérito, falei com pessoas que entendem do assunto para poder formar a minha opinião. E realmente não havia como enquadrá-lo numa, digamos assim, num artigo que gerasse uma punição mais elevada. Mas acho que dentro daquilo que aconteceu, ele deveria receber 24 jogos, que era o máximo, não 12. Agora recebeu o efeito suspensivo. Você concorda com o efeito suspensivo por Bruno Henrique, Mauro? Não, não concordo. Mas isso acontece desde sempre. O Dudu recebeu também, quando estava no Palmeiras, lembra? Teve um problema com o árbitro. O Edmundo jogou final do campeonato contra o Palmeiras pelo Vasco em 97, também com efeito suspensivo. Todo mundo usa efeito suspensivo. Infelizmente é assim. Então não é a primeira vez. Concorda? Não, não concordo. Não importa se é o Bruno Henrique, se é um jogador do Flamengo ou de outro time. Então, só para vocês entenderem melhor, a questão, gente, não é saber ou não o time do jornalista. O ponto, para mim, é entender que o jornalista não está ali para defender o time. E isso hoje é muito importante para mim reforçar, embora muitos que vão comentar aqui nesse vídeo vão dizer: ah, não, você defende o Flamengo. São os bobos, porque não prestam atenção no trabalho, não acompanham a minha trajetória com o mínimo de atenção. Né? Porque se acompanhassem, perceberiam que é justamente o contrário do que eles imaginam. E por que isso? Porque hoje está se criando uma situação que muita gente quer se associar ao clube para conseguir engajamento. Eu não quero esse tipo de engajamento. Repito, se eu quisesse vestir camisa do Flamengo e me portar como torcedor, eu teria muito mais inscritos. Eu tenho hoje, entre rede social e YouTube, entre inscritos e seguidores, né, entre inscrições e seguidores, mais de 3 milhões e 700 mil. Eu teria certamente duas, três vezes isso se eu ficasse com a camisa do Flamengo, porque o Flamengo tem muita torcida e os caras que não me seguem iriam me seguir. E aí eu teria que ficar ali defendendo o Flamengo, brigando pelo Flamengo, como tem muita gente que faz isso, que eu não tenho nada contra, cada um faz do seu jeito, mas não é o meu perfil. Eu tenho uma trajetória de 42 anos de profissão, não só no esporte, trabalhei em muitas outras áreas. Tá? Dei aula em faculdade de jornalismo. O jornalismo é minha paixão, o jornalismo é minha vida. O jornalismo é mais importante para mim do que o Clube de Regatas do Flamengo, porque ele é o meu ganha-pão. É por meio disso que eu consigo viver, que eu consigo oferecer condição aos meus filhos e às pessoas que eu gosto. Então, o Flamengo não é mais importante do que a minha profissão, de forma alguma. De forma alguma. Por mais importante que o Flamengo seja na minha vida, porque é o meu time de coração, era o time do meu pai, é o time do meu filho, né? É o time de pessoas que gosto. Então, lógico que ele é muito importante, mas não é mais importante do que o trabalho, do que a profissão. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante compartilhar com vocês e explicar. E eu imagino que muitos companheiros também sintam essa mesma angústia em alguns momentos, porque têm os seus times, mas não querem ser vistos como defensores dos seus times. Eles vão criticar quando acharem que devem criticar e vão elogiar quando for para elogiar, porque são jornalistas e primam pela, digamos assim, isenção profissional, que é o mais importante.
Eventualmente, pode ser que eu escorregue e erre em algum momento, algum outro, que o coração rubro-negro possa contaminar uma opinião minha, um posicionamento. Pode acontecer, eu sou humano, eu posso falhar. Mas a luta diária é para que isso nunca aconteça. Pelo contrário, às vezes até nós somos mais rigorosos com o nosso time de coração do que com outros times, justamente por conta dessa situação que você não quer, digamos assim, deixar a paixão superar a postura profissional. Então é isso, pessoal. E nesse domingo, depois do jogo entre Flamengo e Juventude, Juventude e Flamengo, tem live aqui no canal. E você sabe, se o Flamengo jogar bem, vamos elogiar. Se jogar mal, vamos criticar. Se Felipe Luiz acertar nas substituições, na escalação, na estratégia, elogios. Se errar, vai ser criticado. Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. Bem, é isso, pessoal. Agradeço a atenção mais uma vez, a paciência de vocês acompanhando mais esse vídeo e vamos seguir juntos. Eu espero que daqui para frente eu consiga é, fazer o melhor possível para que vocês continuem acompanhando o trabalho da gente aqui no YouTube e nas redes sociais. Saudações.